professoras, aqui é a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa, e eu estou aqui para conversar mais um pouquinho com vocês sobre a coleção Descomplica Saberes. Agora eu falo com professores do 4º ano, nós já estamos no 3º volume e vamos falar do capítulo 1. Vamos comigo, olha só, como vocês já sabem, o nosso vídeo ele é composto por quê? Apresentação das habilidades que compõem o 4º ano, volume 3, capítulo 1. As habilidades que seguem até o capítulo 4. E também vamos falar dos descritores, aqueles que aparecem lá no seu volume aí, no seu capítulo 1 do volume 3, aparecem os descritores que ficam ao lado dos itens. Não é verdade? Então vamos lá. Quais foram as habilidades utilizadas para a elaboração dos itens desse volume 3, capítulo 1. Vamos comigo conhecer? Então, foi a habilidade do 3º ao 5º, LP03, que diz identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. E o do 3º ao 5º, LP06, recuperar relações entre partes de um texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais possessivos demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. E, por fim, a habilidade do 3º ao 5º, LP08, utilizar, ao produzir um texto, recursos de referenciação por substituição lexical ou por pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos, vocabulário apropriado ao gênero, recursos de coesão pronominal, pronomes anafóricos, articuladores de relações de sentido, tempo, causa, condição, oposição, conclusão, comparação, com nível suficiente de informatividade. Essas são as habilidades que foram exploradas para a elaboração dos itens do volume 3, capítulo 1 do 4º ano. Agora, nós vamos observar essas habilidades, elas estão alinhadas a que descritores? A quais descritores? Os que aparecem lá na sua coleção. A 3.5, né? 3º ao 5º, LP03, está alinhada a reconhecer o assunto de um texto. Já a 3º ao 5º, LP06, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de um mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E para 3º ao 5º, LP08, reconhecer o sentido das relações lógicos discursivas marcadas por conjunções e advérbios. Essas foram as habilidades alinhadas aos descritores. E o que a BNCC preconiza como um desafio? Ela nos propõe o letramento, o desenvolvimento da proficiência leitora. E sempre nessa página eu faço uma antecipação do texto que foi selecionado. Acho que dá para você perceber que no volume, aqui no volume 3, capítulo 1, eu selecionei exatamente Lenda da Mãe de Ouro. Esse texto vai nos falar que a habilidade da Mãe de Ouro está em encontrar tesouros escondidos, ou mesmo jazidas de ouro. Sendo assim, a Mãe de Ouro tem o poder de voar e, portanto, consegue localizar os lugares onde há tesouros enterrados. Por esse motivo, ela é conhecida como a protetora dos tesouros e do ouro. Além disso, é considerada protetora da natureza, principalmente dos rios
e montanhas, mas é durante a noite que ela atua, especialmente nas noites escuras, sem lua e estrelas. Sua forma de bola de fogo percorre os céus, onde ela detecta exatamente o local em que há algo escondido. Note que a sua intenção não é indicar aos homens os locais onde podem ser explorados, mas sim proteger o ouro para que ele não seja extraído. Acreditar-se que por conta de sua atuação ainda existam algumas jazidas de ouro que não foram exploradas. Essa é a lenda da Mãe de Ouro. Esse texto ele foi usado no volume 3, capítulo 1, para explorar o seguinte descritor: reconhecer o assunto tratado em um texto. Esse foi o descritor que foi utilizado para a construção do item. Mas nós vamos além. A sugestão que eu vou propor é que você pegue esse texto e Desvendando os Mistérios da Mãe de Ouro, uma aventura literária pelo 4º ano. Esse é o título que eu dei à minha sugestão. Etapa 1. Mergulhando no mundo da lenda. Iniciar a aula com uma roda de conversa, questionando os estudantes sobre o que já sabem sobre lendas e sobre folclore brasileiro. Apresentar a lenda da Mãe de Ouro de forma envolvente, utilizando recursos como leitura dramatizada, imagens, vídeos, indicar a página do texto da lenda para que os estudantes leiam individualmente. A etapa 2, desvendando os segredos da história. E dividir a turma em grupos de 4 ou 5 estudantes, distribuir para cada grupo uma folha com perguntas investigativas sobre a lenda, como: quem é a Mãe de Ouro? Onde ela vive? Por que ela protege o ouro? Qual é o significado da lenda para a cultura brasileira? Distribuir para cada grupo fichas com perguntas sobre a lenda, como: qual a personagem principal da história? Onde e quando a história se passa? Qual que é o conflito principal da lenda? Como o conflito é resolvido? Quais os recursos expressivos utilizados na lenda? E qual o significado dessa lenda? O que ela nos traz? E na terceira etapa, desvendando os segredos, nós vamos permanecer com os grupos de 4 ou 5 estudantes, formando equipe de detetives encarregadas de desvendar os mistérios da lenda, distribuição de pistas, entregar a cada grupo pistas relacionadas à lenda, como com perguntas sobre personagens, eventos ou detalhes da história, incentivar a pesquisa dos estudantes em livros, internet ou então no próprio texto, né, para encontrar essas respostas. A resolução dos desafios. Criar desafios para os grupos como desvendar um enigma, não é? Pedir que eles desenvolvam, criem, ou então, não é? Copie um enigma, passe para eles, pistas e raciocínio lógico associada à lenda ou não. Criar um mapa mental. Então agora você vai orientar os grupos a criar um mapa mental, reunindo as informações mais importantes da lenda, organizando-as de forma visual e criativa. E a última etapa, escrever um novo capítulo. Desafie os grupos a escrever um novo capítulo para a lenda. Eles vão fazer um texto como se fosse uma sequência. E nessa proposta de atividade, nós fizemos as práticas de oralidade e leitura, de compreensão de texto, nós fizemos a leitura, a análise e, além disso,
a produção. Então, todas as práticas propostas pela BNCC, elas estão aqui de forma gradativa. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Até nosso próximo capítulo. Obrigada.